Começa agora o programa Fé e Vida com o Padre Geneilson, da paróquia de São João Batista e São João Evangelista. Irmãs, bom dia! Que alegria estar com vocês nesta manhã, neste programa, o seu programa entrando no ar nesta manhã de sexta-feira, a primeira sexta-feira de junho, primeira sexta-feira do mês, que é dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. E falar em Sagrado Coração de Jesus, no Seminário Maior Sagrado Coração de Jesus está celebrando hoje o último dia do Tríduo em honra ao Sagrado Coração. Então, você que ainda não teve a oportunidade de ir lá, aproveite e vá lá no Seminário Sagrado Coração de Jesus. Então, que alegria estar nesta manhã, entrando em sua casa, chegando na sua vida, para neste dia ouvirmos a palavra de Deus, partilhar, refletir sobre a palavra que o Senhor quer falar e quer trazer ao nosso coração nesta manhã. Iniciamos o mês de junho, um mês tão bonito, um mês dedicado a 3 santos grandes da nossa igreja e tantos outros, mas Santo Antônio, São João Batista e São Pedro, São Paulo, traz esta motivação também para o mês junino, o mês das quadrilhas, o mês em que tem tanta coisa boa retratando também a cultura nordestina, as festas juninas e tantas coisas neste mês bonito, mês de junho. Então, nesta manhã, neste dia, vamos iniciar o nosso programa, iniciando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. E assim, caríssimos irmãos e irmãs, no início do nosso programa, você já pode ir procurando a sua Bíblia, procurando a palavra de Deus, para juntos refletirmos o Evangelho de João, que está no capítulo 21, versículos do 15 ao 19, já nos aproximando da solenidade de Pentecostes, a solenidade de Pentecostes, a festa do Divino Espírito Santo, que o Senhor enviará sobre toda a humanidade. Por isso, esses dias, esta semana da unidade, vem preparar o nosso coração para acolher o Espírito Santo que vem, o Espírito Santo que vem sobre todos nós, para nos guiar, para nos fortalecer, para nos trazer também a paz. Então, deixemos ser guiados pelo Espírito Santo. Quando nós nos deixamos ser guiados pelo Espírito Santo, nas nossas decisões, no nosso trabalho, na nossa vida profissional e pessoal, nós vamos conseguir fazer a vontade de Deus na nossa vida. Você tem feito, de fato, tem deixado ser conduzido pelo Espírito Santo? Tem deixado ser conduzido, ser direcionado pelo Espírito Santo? Se não, se você ainda não conversou, não pediu o auxílio do Espírito Santo neste dia para lhe conduzir, faça sua oração nesta manhã, faça sua oração nessa sexta-feira, pedindo ao Senhor que lhe dê a graça de ser conduzido pelo Espírito Santo. E nessa primeira sexta-feira do mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, peça ao Senhor que lhe dê um coração manso e humilde para perseverar, para continuar na missão que o Senhor lhe confiou. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, rezemos também lá pelo Seminário Maior Sagrado Coração de Jesus, aqui na Arquidiocese, que celebra Sagrado Coração, que traz o nome do seminário, com muita festa, com muito júbilo, é um momento de fé, de renovar, de retiro espiritual para os seminaristas e também para todos aqueles que vão lá naquela casa de formação. Por isso, abramos o nosso coração neste dia para bem viver, para acolher a palavra de Deus que iremos escutar agora. Aleluia, aleluia, aleluia.
Felizes os que observam a palavra do Senhor de reto coração e que produzem muitos frutos até o fim perseverante. Todos cantando. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta meus cordeiros. E disse-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Pastoreia minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus havia lhe perguntado pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu mesmo te cingias e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás os braços e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para dar a entender com que tipo de morte Pedro glorificaria a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, neste Evangelho nós podemos refletir esta simples frase, mas que traz um significado muito profundo, uma reflexão profunda. Tu me amas? Assim como o Senhor perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Ele pergunta a você: tu me amas? O Senhor Jesus pergunta isso e nos dá a entender e a nos aprofundar, entrar profundamente em oração a partir desse simples versículo, destas 3 palavrinhas: tu me amas. Isso vai nos levar a uma reflexão a partir das nossas atitudes, a partir da nossa vida cotidiana, a partir do nosso dia a dia. Com as nossas atitudes nós vamos demonstrando e assim nós vamos colocando na nossa vida. Será se de fato nós amamos o Senhor como deveria? Primeiro ponto, a pedagogia do recomeço. Encontramos e lembramos certamente daquilo que Pedro fez em negar Jesus 3 vezes. Jesus ressuscitado, ele aparece a Pedro e também aos discípulos. 3 vezes ele pergunta essa mesma coisa: tu me amas? 3 vezes. É um gesto profundamente restaurador diante daquilo que Pedro tinha realizado. Pedro havia negado 3 vezes, mas agora Jesus lhe dá a chance de reafirmar o seu amor por 3 vezes. Diante da negação, agora ele está diante do momento de reafirmar, de confirmar o seu amor. O Senhor não nos condena pelas quedas, mas nos convida a recomeçar. O Senhor, ele não nos condena pelas quedas, mas ele nos ajuda e nos convida a recomeçar. Por isso, não se martirize diante de uma queda, diante de uma situação, mas procure a reconciliação. Procure voltar o seu coração para o Senhor, rasgar o seu coração diante da confissão. Porque assim, diante da confissão, da reconciliação, também terá ali a graça de ser abraçado pela misericórdia de Deus. O segundo ponto, amar é servir. Ao confirmar o seu amor, Jesus dá a Pedro uma missão. Qual é essa missão que Pedro dá a partir da palavra de Deus? Apacenta minhas ovelhas. Amar verdadeiramente o Senhor
nos leva a cuidar dos outros, especialmente dos irmãos mais frágeis. O amor cristão se torna concreto no serviço. O amor cristão se torna concreto no serviço. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, esta palavra nos fala profundamente ao nosso coração neste dia de hoje, a partir destas simples palavras, né? O terceiro ponto, seguir até o fim. Jesus, ele profetiza o martírio de Pedro. Quando fores velho, outro te cingirá. O seguimento de Cristo exige entrega total, e esta entrega até a cruz. A fidelidade não é apenas nas palavras, mas no testemunho diário. Muitas vezes as palavras é belíssima, muito bonita, mas nós precisamos entender de que a fidelidade ao Senhor não está apenas nas palavras bonitas, mas sobretudo no testemunho. Muitas pessoas nos convencem muito mais, e nós podemos convencer muito mais as pessoas pelo testemunho do que com as palavras. Por isso, abra o seu coração, abramos o nosso coração para entender, para acolher a palavra na nossa vida, mas sobretudo para testemunhar no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana. Por isso, é preciso acolher a palavra em nosso terreno bom do coração, regar bem esta palavra para produzir frutos. Quais são os frutos que você tem gerado para Cristo? Quais são os frutos que eu tenho apresentado ao Senhor a partir do meu testemunho de vida? Será se eu tenho de fato testemunhado o Senhor na minha vida? Será se eu tenho de fato buscado viver segundo a vontade de Deus e deixar ser conduzido pelo Espírito Santo? Então, lá no finalzinho do Evangelho, o Senhor acrescenta: segue-me. E este seguir é seguir até o fim. Este seguimento de Jesus precisa ser na fidelidade do seu testemunho. Na fidelidade do seu testemunho. Por isso, qual é a sua vida hoje? O que é que você tem feito para viver esta fidelidade? Esse seguimento de Jesus até o fim. Este seguimento de Jesus até o fim não é fácil. Tem as dificuldades, as injustiças, tem os obstáculos, pedras no caminho. Mas o Senhor nunca disse que seria fácil. Mas uma coisa ele diz e afirma e reafirma, de que estará conosco até o fim dos tempos. E é nesta certeza e nesta motivação que o Senhor está conosco todo o tempo que nós vamos seguindo a nossa vida. Por isso, não tenhas medo. Não tenhas medo de dizer sim ao Senhor. Não tenha medo de seguir a sua vocação que arde no seu coração. Não tenha medo de abrir o seu coração. Esses dias o Papa Leão falava muito isso aos jovens, direcionando aos jovens. Não tenha medo. O Senhor tem pressa pelo seu sim. O Senhor tem pressa também para acolher a sua vocação, o seu desejo que arde no seu coração. E assim vamos vivendo no segmento de Jesus, né? Então hoje o Senhor nos pergunta também: tu me amas? Então, esta frase ela deve ecoar no nosso coração para uma reflexão profunda durante todo o nosso dia. Que possamos responder com sinceridade e mostrar o nosso amor em atitudes concretas no nosso dia a dia. De caridade, de perdão, de serviço. Então, todas as nossas atitudes devem partir. E diante das nossas atitudes, nós vamos respondendo esta pergunta que o Senhor nos faz. Tu me amas? Só vamos conseguir responder com atitude, com testemunho. Esta pergunta ela não se responde com palavras, dizendo sim, Senhor, eu te amo. Não é. Não é com palavras. Esta pergunta ela deve ser respondida no nosso dia a dia, com as nossas atitudes, com a nossa coragem de testemunhar o amor de Deus. Então, como Pedro, deixemos nos renovar pelo amor de Cristo e sigamos firmes na missão que Ele nos confia. Então, sigamos firmes na missão que o Senhor nos confia dia a dia. E esta é a reflexão de hoje, neste dia que nos marca e que nos dá a certeza de que nós estamos seguindo Jesus. Ou nos dá a certeza ou a inquietação de que nós precisamos melhorar no nosso dia a dia. O esforçar
para melhorar, para ser uma pessoa melhor, já nos ajuda e nos dá a entender que nós precisamos renovar o nosso amor quando o Senhor nos pergunta: tu me amas? E esse renovar é com as nossas atitudes. Portanto, neste dia de hoje, possamos estar cheio da graça de Deus, deixando ser conduzido pelo Espírito Santo e assim fazendo a vossa vontade. E neste mês de junho é um mês dedicado aos santos, né, os santos amigos de Deus e do povo, nós podemos dizer dessa forma. O mês de junho é um tempo riquíssimo também de espiritualidade popular, marcado pelas festas dos santos que tanto tocam o nosso coração, o coração do povo nordestino, né? É uma oportunidade aqui na nossa paróquia que nós celebramos São João Batista, que celebra no dia 24 de junho. E este nosso padroeiro nos ajuda a refletir tantas coisas, sobretudo com o seu testemunho de vida. E assim nós temos a oportunidade de viver este tempo, um retiro espiritual para o renovar da nossa fé. Mas antes nós celebramos no dia 13 Santo Antônio, o santo casamenteiro, como é conhecido popularmente. Mas muito mais do que isso, foi um grande pregador, defensor dos pobres e homem de profunda intimidade com Deus. Exemplo de caridade e exemplo de entrega também ao Evangelho. Então, Santo Antônio nos ajuda a entender e a testemunhar o amor de Deus. E São João Batista, o precursor do Senhor, que também faz lembrar do tema do nosso festejo aqui da nossa paróquia esse ano, que é São João Batista, o precursor da esperança. Então, aquele que preparou o caminho de Jesus. Sua festa é celebrada com grande alegria, porque sua vida nos inspira conversão, coragem e fidelidade à missão. O testemunho de João Batista nos ajuda a isso e nos inspira a isso, né? Nos inspira coragem, conversão, fidelidade à missão que o Senhor confiou a cada um de nós. Então, no dia 29, celebramos São Pedro e São Paulo, o primeiro Papa São Pedro, aquele que recebeu de Jesus a missão de apacentar o rebanho. É símbolo de fé firme. Mesmo em suas quedas, no Nordeste é o padroeiro de muitas comunidades de pescadores, né? Por isso que traz muito essa devoção popular entre os pescadores aqui na região do nosso Nordeste. Junho é um tempo de acender a fogueira do nosso coração, de renovar a nossa fé, de celebrar com alegria e lembrar que cada santo é um espelho que nos ajuda, que nos mostra o rosto de Cristo, né? Então, os santos nos ajudam e nos inspiram a viver com fidelidade o amor do Senhor, o amor de Jesus na nossa vida. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, vamos procurar viver bem este mês de junho, este mês que nos dá, que precisamos acender ou reacender a fogueira do nosso coração, para que com o nosso coração aquecido, nós podemos também partir e sair em missão, né? Colocar os pés a caminho a partir do momento em que arde o meu coração. Eu só consigo caminhar, dar passos na missão, quando eu também estou com o coração aquecido da graça de Deus. Por isso, precisamos viver bem este mês. Então, muito obrigado a todos que têm nos acompanhado o nosso programa, têm aberto a porta da sua casa, do seu coração, para acolher a palavra de Deus. A palavra não é minha, mas a palavra é de Deus, que vem, que chega na sua casa. Então, nestes momentos finais do nosso programa, quero fazer mais uma vez o convite para todos vocês que nos acompanham a participar do nosso programa Fé e Vida, toda sexta-feira, 11 horas, mas também participar nesses dias do mês de junho, de 15 a 24 de junho, do nosso festejo, o festejo do nosso padroeiro São João Batista, o precursor da esperança. Então será uma imensa alegria acolher cada um de vocês que vem celebrar conosco, celebrar em nossa comunidade, celebrar em nossa Igreja Matriz este tempo tão oportuno para a nossa caminhada de fé, né? Então, venham viver de perto
este retiro espiritual em nossa paróquia que estamos preparando com muito carinho, com muito zelo, para que assim sigamos firmes na nossa caminhada de fé. Então, caríssimos irmãos e irmãs, tu me amas? É isso que o Senhor pergunta nesse dia. E que a nossa resposta seja concreta com as nossas atitudes. Senhor, tu sabes que eu te amo. Por isso, sigamos fazendo da nossa vida um testemunho de fé, um testemunho de amor, um testemunho de fidelidade ao nosso Senhor. Obrigado, meus queridos irmãos, e convido juntos a rezarmos uma Ave Maria por todas as intenções que são apresentadas durante o nosso programa e depois aqueles que assistem também. Então, muito obrigado pelo carinho, obrigado por todos aqueles que acompanham e que rezam também junto comigo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês, por nos acompanhar durante o nosso programa. Que Deus cubra de bênção a sua vida, a sua família, e compartilhe este momento, dá sua curtida, comentem, deixe as suas intenções que a nossa equipe vai olhar e vai passar, e assim nós vamos recordar e relembrar no próximo programa, tá bom? Muito obrigado pelo carinho de vocês e pedimos a bênção de Deus sobre nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoai-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Deus abençoe, um bom final de semana e não esqueçam de preparar o coração para domingo celebrar a solenidade de Pentecostes. O Espírito Santo descerá sobre todos nós. Um forte abraço.